Olá, eu sou Helena Soares, sou uma das sócias fundadoras do Grupo das Economistas Sinceras. Nós temos um curso de treinamento aqui na cidade de Ribeirão Branco chamado Escola de Valor, onde nós ensinamos gestão financeira, planejamento financeiro, educação financeira de forma geral e também mostramos como o mundo dos investimentos pode ser maravilhoso, como é que pode ser incrível e como que você pode também conhecer esses investimentos. Bom, temos um perfil no Instagram que eu já te pediria para seguir, sempre temos dicas importantes lá, todo dia nós estamos fazendo questionários, fazendo enquetes, dando dicas importantes. Todas as quintas-feiras nós subimos um vídeo novo aqui no YouTube e já te peço para curtir esse vídeo e encaminhar para as pessoas que de repente você acha que precisam ou que precisam saber um pouquinho mais e que já estão envolvidos nesse mundo de mercado financeiro. Bom, o tema de hoje é fundos de investimentos. Já ouviram falar? Os fundos de investimentos são tipos de modalidades de produtos financeiros oferecidos pelas empresas que vendem esse tipo de produto, que no caso bancos, corretoras, enfim. Qual é a vantagem dos fundos de investimento? Para as pessoas que têm algum conhecimento de mercado financeiro, é indicado. Para as pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento, não diria nenhum, né? Mas diria um conhecimento restrito em relação ao mercado financeiro, é interessante. E para as pessoas também que têm vontade de conhecer mais sobre o mercado financeiro, também seria um produto interessante para deixar no seu portfólio, lá na sua carteira de investimentos. Os preços são os mais diversificados. Existem os preços para público geral, podem ter fundos de investimentos a partir de R$100, então é bem acessível para todo tipo de pessoa. E tem também aqueles que são para investidores qualificados. Aí já passa um pouquinho mais o volume e não é acessível para qualquer tipo de investidor, não é para público geral. Os fundos de investimentos, eles compõem uma carteira de investimentos que uma gestora ou uma administradora toma de conta. Ou seja, são eles que vão decidir aonde vão alocar o dinheiro, de que forma vão alocar, qual é a quantidade, qual é o percentual. E aí vale tudo. Os fundos multimercados, o fundo de renda variável, fundos de ações, os fundos de ações internacionais, os fundos de ações que são negociadas fora aqui do Brasil. Então tá valendo tudo. Quem vai decidir é justamente o administrador. Bem, mas como é que a gente vai ter noção em relação a este fundo? Toda corretora, todo banco, quando ela oferece um tipo de fundo de investimento, você precisa pesquisar desse fundo. A primeira pesquisa dele é a rentabilidade nos últimos 12 meses. Ok, rentabilidade passada não significa dizer que a rentabilidade futura será igual. Porém, nós temos aí alguma coisa, um referencial para tomar de conta, já seria o primeiro referencial. Vai depender também do seu próprio, da sua própria capacidade de tolerar ao risco. Então serve para todo público, serve do moderado, serve para o conservador, serve para o agressivo. O próprio fundo ele indica que tipo de público seria, né, qual tipo de perfil é mais indicado aquele investimento. Outra coisa importante que você precisa observar é a taxa de administração. E aí você vai começar a fazer um estudo mais detalhado em relação ao fundo de investimento. O que é que você precisa saber? A taxa de administração, quanto é que se cobra para essa taxa, né? Então, fundos que cobram aí 10%, eles passam a não ser talvez tão interessantes, né? Existem alguns que cobram nada, existem alguns que cobram meio, 0,8, 0,6, 1%, 2%, 5%. Depende muito do fundo de investimento que você está investindo. Outra situação é a taxa de performance. O que significa isso? O fundo ele indica um benchmark, ou seja, um referencial para ele poder considerar para bater a meta, é como se fosse uma meta para ele bater. Pode ser o IBOV, o CDI, IPCA, pode ser qualquer um índice
ou qualquer uma projeção que eles determinem. Dentro dessa, por exemplo, eles resolveram, né, dentro desse fundo aí, eles entregam 1% ao mês. Vamos supor que esse fundo entregou 2% ao mês e esse fundo tem taxa de performance. Lembrando que alguns fundos não cobram taxa de performance. Então, a meta seria 1%. Eles alcançaram o dobro da meta. Há alguns que têm essa taxa de performance, então vai cobrar 10%, 5%, 20% em cima desse extra, desse excedente que eles conseguiram fazer acima do referencial que eles tinham, ok? Então, observem sempre quem é quanto é a taxa de performance e quanto é a taxa de administração. O imposto de renda ele vai ser cobrado na hora da retirada dele, na hora da venda. Então, eles têm o período, se ele for regressivo, se ele for proporcional, enfim. A tributação você não tem como fugir porque ele já geralmente é descontado na própria retirada, no próprio resgate desse fundo de investimento, ok? Mas é preciso informar lá na Receita Federal, ao longo do tempo que tu tens esse fundo de investimento, na tua declaração de ajuste anual, ok? Lá no imposto de renda. Então, os fundos de investimento, eles são interessantes para compor qualquer carteira de qualquer tipo de investidor. Então, você entrega mais ou menos a responsabilidade de gerir os teus recursos para uma administradora que seja especializada nessa função. Então, seria algo até que você tem um certo conforto, né? um certo privilégio, né? Não diria privilégio, na verdade, mas teria aí uma certa folga, né? Para que você pudesse investir o teu dinheiro e ter a rentabilidade que tu estás esperando. É interessante tu também pensares que um fundo de investimento ele é um tipo de investimento que seria para médio ou longo prazo. Isso é importante tu considerares. Então, seria de um dinheiro que você realmente não estaria precisando agora para o momento. Durante a pandemia, eu tive um fundo de investimento que ele caiu praticamente 60% do valor dele. Deixei ele lá e agora ele está retornando aos patamares anteriores com uma rentabilidade bem interessante, né? E voltando porque eu acredito nesse fundo. Então, existem fundos de investimentos das mais diversas formas, dos mais diversos modelos de investimento, né? Existem os que investem em ouro, em dólar, em câmbio, em ações, em empresas que são internacionais, né? Lá do SP500. Então, existe uma grande diversidade, sim, em tesouros, em renda fixa, em debêntures, né? Então, existem todo tipo de qualidade de investimento. Como é que você faz para comprar? Você compra aquele fundo e considera coisas importantes. Algumas eu já te falei. Taxa de administração, a performance que ele tem feito, como é a alocação, para que perfil você vai considerar aquele, se é para perfil agressivo, se é para perfil conservador, moderado, depende da tua autoavaliação. E coisas ainda que eu não te falei, né? O que você vai estar considerando dentro desse fundo de investimento? Por exemplo, quando é que ele pode estar disponível na tua conta depois que ele for resgatado? Digamos, é D30, é D20, é D10, é D1, é D0. Esse vai ser o período que ele vai estar disponível na tua conta a partir do momento que você solicita o resgate dele. Para solicitar o resgate, deve ter um campozinho lá na tua plataforma de investimentos da tua corretora que vai indicar resgatar valor total, valor parcial. No próprio relatório, no próprio resumo do fundo, ele diz quanto é que você pode movimentar, se é R$100, se é R$200, se é 500, se é 1.000, quanto é o mínimo que você deve deixar na conta, tá? Ele também tem dentro desse limite. E aí você pode estar controlando esse valor para quando você vai estar disponibilizado
dentro da tua conta corrente, ok? Então, coisas que são bem importantes também para você considerar. Quando é que ele começa a cotizar e quando ele vai começar a estar disponível na tua conta depois de solicitado o resgate. Porque se de repente for para alguma situação um pouco mais urgente, você precisa contar que aquela, digamos, eu vou comprar, não tão urgente, né? Mas digamos, eu estou me preparando para uma viagem que vai acontecer em março. Então, quando for em fevereiro, se ele for de 30, eu já tenho que pedir logo, me preocupar em solicitar o resgate dele. A cotização também, ela vai depender e vai estar indicada no resumo do próprio fundo. A partir de quantos dias ele começa a rentabilizar, tá? Também está informando lá no resumo que o fundo apresenta para você. Então, não existe mistério, existe sim o estudo, a análise, o que você considera importante para você, o seu próprio autoconhecimento. Não deixa de ser um tipo de investimento interessante. Eu tenho na minha carteira fundos de investimentos, mesmo sendo totalmente voltada para... Totalmente não, sendo apaixonada pela renda variável, né? Eu gosto de sentir essa adrenalina na veia, mas também gosto de ter um pouquinho de sossego, de descanso. Tá? Então, os fundos de investimento, para mim, eles se apresentam como um tipo de investimento que me dá uma rentabilidade interessante e pouca preocupação, porque quem está administrando é um grupo, né, uma empresa que é capacitada, por isso que é importante você conhecer quem é o administrador, quem é que está fazendo todo tipo de estratégia para manutenção daquele fundo, como ele está sendo alocado. Então, todo esse tipo de informação você consegue facilmente fazendo uma pesquisa na internet e também no próprio relatório que te oferece, na lâmina do rendimento dele, no resumo do fundo. Você consegue, com certeza, ter todas essas informações. Então, espero que essa dica tenha sido interessante para você, né? Coloque um fundo de investimento na sua carteira, você vai ter boas histórias para contar e uma lucratividade aí tranquila, desde que você saiba escolher direitinho qual seria o fundo. E no mais, tchau, tchau, um grande abraço.